Agora, neste Now às 3, junta-se a nós o Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, também Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. Muito boa tarde aos dois, obrigado pela vossa presença. Diana, hoje Miranda Sarmento apresentou este brilharete nas contas públicas com 0,7%, um estudante a atingir este valor. Que análise é que fazes destas contas do governo, destes resultados? É um resultado publicado pelo Instituto Nacional de Estatística bem acima daquilo que eram as expectativas do Governo e contrariando até um conjunto de previsões que ao longo do ano passado foram sendo publicadas, nomeadamente pelo Banco de Portugal e pelo Conselho das Finanças Públicas. A verdade é que se o Governo contava fechar o ano passado com uma margem de 0,3%, um saldo positivo nas contas públicas de 0,3%, conseguiu mais do que duplicar esse valor e isto dá-lhe, de facto, mais conforto para enfrentar as duas crises que desde logo impactaram a economia portuguesa neste início do ano. Em primeiro lugar, as tempestades, o comboio de tempestades, o impacto teve num conjunto alargado de municípios do país e depois também este efeito, ainda que não se percebendo a magnitude verdadeira por estarmos a acompanhar ainda de perto quanto tempo é que durará o conflito, mas este conflito no Médio Oriente que já está a fazer enorme pressão sobre as contas de muitas empresas, nomeadamente ao nível dos custos energéticos por subida da energia consumida na produção dessas empresas e pelos combustíveis que fazem parte da vida de qualquer empresa. A verdade é que ficam aqui, em relação àquilo que tinha sido estimado pelo Governo, mais 1.100 milhões de euros de resultado positivo no saldo das contas públicas. Voltamos àquela questão de o saldo não transita de um ano para o outro. Ainda assim há aqui um efeito de arrastamento na economia que permitirá de alguma forma um bom arranque de ano e que permitirá ao Governo ter alguma margem para acomodar estas crises que surgiram. De alguma forma, contas públicas equilibradas, e foi isso que ouvimos do Ministro das Finanças, ajudam a respirar de alívio numa altura em que se sabe que é preciso provavelmente aumentar apoios e carregar um pouco mais a despesa. E nesse sentido, Miranda Sarmento sabe que vai ter um ano complicado pela frente, mas com mais margem do que teria se o excedente tivesse sido, de facto, mais curto. Há, de facto, esse balão de oxigênio, se assim podemos dizer. Armando, e pegando nisto que a Diana está a dizer, e que aliás foi o que Miranda Sarmento disse, estamos aqui com margem para responder, sobretudo a estas duas crises, aos efeitos provocados pelas tempestades e agora esta guerra? Basicamente, aquele 1,2 mil milhões que teve a mais, praticamente que dá para acomodar o impacto da tempestade da Cristina. Agora falta esta guerra, que tem um impacto muito maior. E estamos aqui numa situação muito parecida. Há 6 anos, foi anunciado, ainda era Mário Centeno, Ministro das Finanças, o primeiro excedente da democracia em Portugal. Foi o 2019, o primeiro superávit. Logo a seguir, quer dizer, nem tivemos tempo para celebrar isso, porque entrámos no apagão provocado pela pandemia. Agora estamos numa situação similar, um valor realmente histórico, importante, que mostra também uma grande resiliência da receita. Há uma grande a máquina fiscal. Há uma grande pressão e há uma grande eficácia da máquina fiscal na economia que permite, portanto, no fundo, isto há dois contributos. Há o desempenho da economia e há nós, as famílias, as empresas, tudo a pagar mais impostos. E isso provocou este brilharete que é importante e que dá alguma folga. Agora, se a guerra se prolongar durante mais algumas semanas, vamos voltar rapidamente aos déficits, porque a economia trava e, travando a economia, também a receita fiscal baixa. Basta ver que basta 1% a menos no PIB, portanto, se houver uma quebra para a casa de 1%, são cerca de 1.000 milhões de euros de impostos a menos. Portanto, há uma relação direta entre o crescimento do PIB e a receita fiscal. De qualquer maneira, neste tempo de incerteza, é bom termos cofres que permitam acudir a situações de emergência neste momento de incerteza económica. E olhando também aqui em concreto para o bolso dos portugueses, enfim, os preços dos combustíveis naturalmente vão continuar a aumentar, ainda não se sabe ao certo quanto é que vai aumentar na próxima segunda-feira. Também não sabemos se vão aumentar. Temos que esperar para perceber qual foi a evolução do mercado nesta semana e houve muita oscilação também ao nível... Tu achas que, olhando para essas tendências, é possível que não aconteça? É ainda prematuro. É preciso chegar a sexta-feira e perceber de facto como é que evoluiu o preço não só do crudo, mas também dos refinados nos mercados.
que houve de facto uma grande oscilação e esta semana foi marcada por uma enorme volatilidade. Em todo o caso, deixa-me voltar aqui um pouco atrás sobre a questão de como é que se sente no bolso dos portugueses e qual é que é o impacto nas contas públicas. Se olharmos, por exemplo, para aquele efeito da tempestade sobre as empresas, o Estado já este ano vai ter aqui um impacto também ao nível da sua receita, porque muitas das empresas que foram afetadas vão ter isenções de taxa social única, por força dos apoios que o Estado deu, e de IVA, e também, muito provavelmente, vão ter menor receita ou prejuízos fruto daquilo que foi o impacto na sua atividade, e nesse sentido o IRC também do próximo ano ou dos próximos trimestres vai ser afetado por este fluxo. Depois há aqui um fator que é crucial, que é boa parte deste excedente é explicado por aquilo que é o aumento da receita com o IRS, portanto os rendimentos dos portugueses têm vindo a crescer de forma sólida e que têm, apesar de tudo, mesmo com o alívio fiscal, permitido ao Estado arrecadar mais receita, e, sobretudo, à conta das contribuições para a Segurança Social. E isto acontece porque estamos no mercado praticamente de pleno emprego, em que há muita gente a descontar ativamente para a Segurança Social, e, nesse sentido, a receita da Segurança Social está a ser aqui um fator de estabilidade também para o conjunto da receita do Estado. Se houver aqui algum tipo de oscilação nos próximos meses, por causa de um conflito mais prolongado, que tenha de alguma forma impacto sobre o emprego, e ontem o Banco de Portugal já veio dizer que à partida isso não é esperado, pode haver alguma disrupção económica mais severa. Se não houver, como se antecipa, como o Banco de Portugal, por exemplo, estima nas suas previsões, o impacto até pode ser relativamente significativo do ponto de vista de alguma despesa adicional, mas estando no mercado de trabalho sólido, haverá sempre aqui uma boa parte da receita que vai continuar a consolidar e a ajudar a que o Governo tenha margem para até ao final do ano acomodar este conjunto de receita, de despesa extraordinária que poderá advir destas duas crises. E neste aspecto o Governo pode estar mais ou menos descansado, apesar daquilo que vamos vendo no terreno nesta guerra? A incerteza é muita e se prolongar por muitas semanas, já não diria meses. Voltou a dizer cerca de 4 semanas, mas enfim, também já disse isso várias vezes. Se isso se prolonga é terrível. Agora, de facto, destacar também para a resiliência do mercado de trabalho em Portugal, e que é o grande contributo, como disse a Diana, para este excedente. E isso também só é possível por causa de um tema que politicamente é muito sensível, mas que na realidade económica se mostra, que é a importância dos imigrantes em Portugal. Provavelmente, se não fosse a contribuição dos imigrantes, não tínhamos este excedente e não tínhamos também as contas da Segurança Social tão sólidas como estão. E isso é importante na economia real. Aliás, ainda ontem foram dados valores importantes. 40% das pessoas que já trabalham na agricultura já são imigrantes. E isso é relevante e é a realidade do país. E quando se fala, às vezes, quando estamos aqui a falar às vezes, de quase mitos urbanos, importa estar atento à realidade, e o que é certo é que as empresas continuam a precisar de mão de obra qualificada. Eu queria agora também aqui falar de facto da questão dos combustíveis, até porque a Espanha baixou o IVA nos combustíveis à revelia das regras europeias, por causa da redução dos combustíveis fósseis. Portugal podia ir mais além na redução do ISP, por exemplo? Portugal já tentou isso no passado, quando rebentou a guerra na Ucrânia, e não conseguiu mexer no IVA, porque alterar as taxas de IVA obriga à autorização de Bruxelas, e a verdade é que o processo não evoluiu para dar uma resposta atempada àquilo que eram as necessidades das empresas e das famílias. Já tivemos tanto o Ministro das Finanças como o Primeiro-Ministro a assegurar que quando for preciso tomar medidas, elas serão tomadas. Mas eu creio que também que está a existir aqui alguma cautela na gestão das contas públicas. O Governo já admite pela primeira vez um ligeiro déficit, já disse que não vai entregar-se à obsessão do excedente, penalizando a atividade económica, e faz todo sentido. Mas eu creio também que, fruto daquilo que foi a situação do país na altura do resgate financeiro, a posição que Portugal hoje em dia tem relativamente aos mercados e àquilo que é a imagem que os investidores têm de Portugal, o país não quer dar uma imagem de novo agravamento da dívida, novo desequilíbrio orçamental, e nesse sentido parece-me que o Governo está a jogar com esse equilíbrio,
para fazer deslizar as contas num limite que seja ainda aceitável por Bruxelas, que não crie pressão também do lado da dívida e dos investidores que compram dívida portuguesa. E, nesse sentido, acredito que esteja aqui a esperar para ver que medidas tomar a seguir. Daí ter tido hoje o Ministro das Finanças a dizer que, apesar de, neste documento que o INE publicou, ainda ser admitido um ligeiro excedente de 0,1%, a verdade é que o Governo vai atualizar as suas previsões em meados de abril e, nessa altura, com mais dados e com uma noção mais clara de como evoluiu este conflito, também, provavelmente, já com uma nova projeção daquilo que será a evolução das contas públicas e aí, acredito, já considerando também as medidas que vai ter que tomar pela frente, o impacto orçamental dessas medidas. Parece-me difícil nesta fase. Se fosse muito mais além, vimos ontem o Governador do Banco de Portugal a dizer que as medidas devem ser sobretudo para salvaguardar aqueles que estão mais debilitados, os mais vulneráveis, e que não deve haver uma tentação de controlar os preços do mercado, que o mercado deve funcionar por si próprio. Ouvimos Christine Lagarde também, há uma semana, a lembrar que é preciso que não se entre aqui também uma espécie de delírio orçamental em que toda a gente cria desequilíbrios nas suas contas públicas, até porque a maior parte dos países da zona euro não tem essa margem orçamental. Provavelmente este ano só 3 ou 4 países da zona euro é que vai fechar com um excedente nas contas públicas e, nesse sentido, é provável que as medidas que venham a ser tomadas sejam tomadas mais numa lógica de conjunto, de resposta europeia, com atualizações à realidade de cada país, mas também muito enquadrado nesta lógica de manter o equilíbrio orçamental. Armando, para fecharmos, de facto, aqui o Governo já com a prudência. Não, a cautela se compararmos com a Espanha. É avisado, mas a Espanha é uma pressão política que não existe aqui. A Espanha vai ter agora eleições importantes regionais em Andaluzia, que são muito, muito importantes. O governo espanhol está a lutar diariamente pela sobrevivência política. O primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol, está a lutar pela sobrevivência. Em Portugal não há esse ciclo eleitoral. É preciso estar atento, mas ter cautelas para não entrarmos num delírio populista que prejudica a economia e vai acabar de prejudicar. Agora, é importante as famílias mais vulneráveis, estar atento a elas e também estar atento ao impacto do gasóleo na economia, porque o gasóleo tem um efeito acelerador dos preços. Portanto, apoios direcionados para evitar as maiores subidas de gasóleo é muito importante. Mas é importante também saber, vamos ver como é que vai evoluir o petróleo e o gás. Isso é muito importante. E, portanto, esperar para ver e esperar pela Páscoa e esperar algum milagre na Páscoa também pode ser sensato. Muito bem, Armando. Diana, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde, obrigado.